Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, chamas não me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu fui enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro quanto eu sou eu tenho um chamado, chamas não me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Pastor Denilson Andrade aqui. Estamos começando mais um bate-papo entre Timóteos. Hoje, mais um bate-papo entre Timóteos. Toda sexta-feira, 20 horas. Hoje a gente está um pouco atrasado, depois eu explico por quê, mas o importante é que a gente já chegou, a gente já está aqui, o Espírito Santo está conosco. Eu tenho certeza que vai ser incrível, vai ser uma bênção para você e para todos os seus amigos. Então, já quero te pedir duas coisas. A primeira, que você compartilhe, pega o link aí, você que está me assistindo pelo celular, vai aparecer aqui embaixo na sua tela do celular, para você compartilhar. Você clica e bang, já vai compartilhar nas suas redes sociais. Se você está me assistindo pelo computador, do seu lado direito da tela, vai aparecer aí o link, clica nele para você compartilhar, está lá escrito compartilhar, clique. Não vai demorar um minuto para você compartilhar. Muitas pessoas estão na expectativa dessa live e para que você ajude o Facebook a mostrar o mais rápido possível que nós estamos ao vivo, é necessário que você compartilhe, é necessário que você comente e é necessário que você escreva aí, né, alguma coisa, dá um joinha, para que vai ser muita bênção. Eu quero que você que está me assistindo
escreva aí o nome da sua cidade, que eu quero mandar um abraço para você. Escreva seu nome, nome da sua cidade, nome da sua igreja, que eu quero mandar um abraço para você. E eu tenho certeza, senhoras e senhores, que Deus vai nos inspirar, Deus vai nos motivar. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de compartilhamento e muitos precisam ouvir essa live. Você que está nos acompanhando desde a primeira live do Bate-Papo de Timóteo, você pode testificar de que Deus tem abençoado e Deus tem usado todo aquele que a gente tem conversado, com as suas experiências, com tudo aquilo que Deus tem realizado na sua vida, e eu creio que hoje não vai ser diferente. A gente está entrando um pouquinho atrasado, porque tanto eu quanto o pastor Fabrício, a gente estava numa outra reunião por videoconferência, a reunião se estendeu um pouquinho, mas a gente está aqui, chegou, teve um contratempo na internet, né? O diabo sempre usa a internet para querer atrapalhar o pessoal, mas louvado seja Deus, estamos aqui, estamos na fé, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Algumas pessoas já estão chegando aqui, deixa eu mandar um abraço aqui, mandar um abraço para a Meli, minha mãe, beijo, mãe. Mandar um abraço para a Gisele, minha esposa, meu amor, beijo, amor. Mandar um abraço também para Tatiane Melo. Tatiane, Deus te abençoe. Irmã Cláudia Domingues, Deus te abençoe. Irmã Clemilda, Deus te abençoe. Irmã Clemilda. Irmã Madalena Melo, mãe do pastor Fabrício, Deus te abençoe. Então, compartilhe aí, porque daqui a pouquinho nós já vamos começar. Daqui a pouquinho tem muita coisa para a gente conversar e eu tenho certeza que vai ser bênção. Se você está me assistindo aí e ainda não comentou, comente o seu nome, comente o nome da sua cidade, porque eu quero mandar um abraço especial para você. Se você puder, ó, dá o seu joinha também, bota aí coraçãozinho, porque eu quero mandar um abraço para você. Vou botar um trecho de uma música, né? A música Fogo Consumidor. Mas antes da música, deixa eu dar a palavra aqui para o nosso convidado especial, pastor Fabrício Melo. Pastor Fabrício, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aqui. Dá um alô aí para o pessoal. Pastor Fabrício? Paz do Senhor, pastor Denilson, a paz do Senhor, povo de Deus. Que surpresa, nossas mães assistindo a live, hein? Que surpresa, rapaz. Minha mãe não falta uma live. Minha, né? A mãe é a nossa fã número 1, nossas intercessoras, para a glória de Deus. Eu fico muito feliz por estar, nesse momento, participando dessa série de lives, assisti algumas, né? Que já aconteceram, um bate-papo muito legal e nos dá a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, de compartilhar um pouquinho do que a gente passa, né? Do que a gente almeja, e muitos estão ainda aí buscando, né? O aspirantado e nessa fase, e os irmãos que tiveram a oportunidade de conviver conosco. Então, eu fico muito feliz por estar nessa noite participando. Oramos para que a internet nos ajude, né? Eu estou te ouvindo um pouquinho picotado aqui, mas estou conseguindo compreender bem o que está sendo dito. E muito feliz mesmo, de verdade, tenho certeza que vai ser um bate-papo abençoado. Pastor Denilson, nós não estamos te ouvindo. Opa, melhorou? Melhorou? Oi. Agora sim. Agora melhorou? Então deixa eu voltar aqui nos abraços. Mandar um abraço para a Rosana da Silva. Mandar um abraço para a Rosana da Silva, que está chegando. Deus te abençoe, Rosana. Mandar um abraço também
para a Arinete. As duas são da IMW Bela Vista. Alô, galera de Bela Vista! Um abraço! Deus abençoe. Danilo Lopes, Danilo discípulo, Deus te abençoe. Larissa, Deus te abençoe. Rodrigo, Deus abençoe. Muita gente está chegando aqui. Pessoal lá de Araruama. Júlia Frade, cadê? Pastores, tal. De Olavo Bilac. Alô, galera de Olavo Bilac! Um abraço! Glórias a Deus. Quanta gente está chegando aqui. Irmã Norma, Deus te abençoe. Nós vamos ouvir. Irmã Norma, Deus abençoe. Mulher de Deus. Nós vamos ouvir aqui uma música. Enquanto isso, você vai compartilhando, vai dando feedback aí do som, se o som tá bom, se tá travando, se não tá, para que a gente possa ir ajustando aqui. Enquanto isso, vamos ouvir o Fernandinho. Fogo consumidor é rápido e a gente já volta. Venha arder em nós, aquecer o chão que um dia queimou por ti. Como se desviar, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já virou noite, é chegada amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já virou a noite, é chegar amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Eu creio nisso de todo o meu coração e eu tenho certeza que você crê também. Por isso, é importantíssimo que você compartilhe aí essa live, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso. Nós vamos ouvir muitas coisas interessantes aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conduzir. Antes de nós começarmos, Rodrigo Freitas, lá de Araruama, Deus te abençoe, está chegando aí. Alô, pessoal de Araruama! Um abraço! Deus abençoe a galera aí de Araruama. Tá todo mundo ouvindo bem? Pastor Fabrício, tá me ouvindo bem? Pastor Fabrício, tá me ouvindo bem? Pastor Fabrício? Sim. Picota um pouquinho, mas eu consigo compreender. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para mandar um abraço. Não? Vamos lá, vamos começar. Enquanto isso, vocês vão compartilhando. Pastor Fabrício, quando Deus tocou no meu coração para eu fazer esse bate-papo, né, entre Timóteos, o Espírito Santo ministrou no meu coração que Deus ele tem levantado uma geração de jovens pastores na Wesleyana, né, para fazer a diferença. E Deus foi me mostrando os nomes de pastores que Deus tem levantado. É claro que assim, tem muitos outros que eu não conheço, tem outros pastores que eu conheço, mas não daria para eu chamar, né, por conta do tempo, senão ia ficar uma série longa de muitas entrevistas, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração para que Deus possa mostrar
tudo aquilo que ele tem realizado através desses jovens pastores. E esse é o bate-papo entre Timóteo. Timóteo, você que conhece Bíblia, talvez eu esteja falando com alguém que é nosso amigo e não é evangélico, talvez sim, talvez não, mas a carta de Paulo ao Timóteo nos apresenta esse jovem pastor que foi mentoreado pelo apóstolo Paulo. Então, bate-papo entre Timóteos é uma conversa entre jovens pastores. Eu estou de barba, o pastor Fabrício está de barbicha, mas a gente é jovem, a gente é garotão ainda. A gente deixa uma barba assim só para dar uma cara mais de seriedade, né? A gente faz assim com a mão, dá uma seriedade, mas na verdade a gente é jovem. Se você olhar o nosso RG, você vai ver que a gente é jovem. Então, o bate-papo de Timóteos é uma conversa entre jovens pastores. E o pastor Fabrício é um jovem que Deus tem levantado de uma forma poderosa. Pastor, eu quero que você conte para o pessoal como foi o seu início, como que Deus te chamou, como foi a sua conversão. Eu quero que você conte o início da sua conversão, o início da sua caminhada, algumas coisas que o Espírito Santo ministrou ao seu coração e como que Deus te despertou para o ministério. Bom, pastor Denilson, eu vi a experiência de alguns pastores, né, que sempre contam um momento, um congresso, um dia. Comigo foi um pouquinho diferente, né? Tanto minha conversão quanto o meu chamado. Eu nasci no Evangelho, né, na Igreja Batista, onde congregava, mas eu comecei uma experiência de conversão com 17 anos de idade. E essa experiência minha de conversão não foi marcada por um evento, levantar as mãos, ir à frente, então foi atendendo a um apelo. Eu comecei a ter uma experiência de conversão quando eu comecei a ler a Bíblia de verdade. Ler a Bíblia diariamente, com seriedade, e comecei à medida que eu ia lendo, eu me tornava cada vez mais apaixonado por Jesus. O Espírito Santo me confirmava que era possível viver um evangelho de verdade, colocar em prática a palavra de Deus, de viver como cristão. E aquela Bíblia, a história, o evangelho era para esse tempo. E com 17 anos eu comecei a ler a Bíblia e foi isso que marcou a minha conversão, a minha experiência com Deus, a minha caminhada com Jesus. A partir daí, uma outra coisa surgiu no meu coração, que foi uma busca pela experiência que a gente conhece como a pentecostal. Nós éramos da batista tradicional e, no entanto, não nenhum problema com a igreja ou com a doutrina em si, mas eu me encaixava mais naquele modelo tradicional, porque havia um anseio no meu coração e uma crença muito forte dos dons do Espírito, que havia algo mais a ser vivido no Evangelho. E eu achei, né, a Igreja Metodista Wesleyana em Bela Vista como um dos amigos que já haviam sido da Batista e agora estavam lá na Wesleyana de Bela Vista, foi um tempo muito bom. E na Wesleyana eu me achei, assim, doutrinariamente, eu me encaixei perfeitamente que é uma igreja, né, tradicional, séria, que tem responsabilidade com a palavra, com o evangelho da verdade. E é aquilo que eu buscava, né, essa busca do batismo com o Espírito Santo, a busca por dons e essa experiência pentecostal que a gente conhece. Então, a Wesleyana, a IMW, foi um encaixe perfeito para mim, cabe perfeitamente até hoje. Tenho muita propriedade em viver nessa denominação, porque creio que assim é uma doutrina muito, muito adequada para mim, me encaixa perfeitamente. Daí começou desenvolver na minha vida ministérios, né? Daí agora foi minha experiência de conversão, minha experiência para pentecostal, agora minha experiência do chamado. O chamado foi se desenvolvendo na minha vida e muitas pessoas viram o chamado em mim antes de eu mesmo identificar. Em Bela Vista,
já na Wesleyana, eu comecei a dar aula na Escola Bíblica Dominical, fui líder de Ministério de Louvor, fui líder de jovens, fui conselheiro de adolescentes, fui diácono, fui presbítero, dirigia culto, mexia na parte de mídia, ajudava no som, cantava, né, no Ministério de Louvor. Assim, meu chamado foi desenvolvido no dia a dia. À medida que hoje eu vejo quanto foi importante eu conhecer tantas áreas da igreja, né? E também estava, de certa forma, no departamento infantil por causa da minha esposa, a Dani, que sempre trabalhou com criança. Então, assim, eu conheço um pouquinho da estrutura organizacional da igreja, de maneira geral. Fui supervisor distrital de jovens do Distrito de Duque de Caxias por 4 anos. E assim foi se desenvolvendo o chamado da minha vida e pessoas dizendo, confirmando. Entrei no seminário só para aprender mais, né? Que é o que se diz nesse sentido. E ao longo também, na turma 1 em MW Mantiqueira, uma turma muito marcante, foi muito boa essa época. Louvo a Deus, né, pela vida dos homens que lutaram para que fosse aberta aquela porta ali em Mantiqueira, porque não era viável para mim nem Petrópolis, nem Cascadura. Então, foi uma bênção para mim, o seminário em Mantiqueira. E concluí, foi essa experiência de chamado que eu tive. Um chamado que se desenvolveu e se confirmou com o tempo, a cada dia, a cada fase da minha vida. Esse chamado foi sendo confirmado e está sendo confirmado até hoje. Glória a Deus. Vocês vejam, gente, como que a importância de você... Eu sempre falo, pastor Fabrício, e eu estava até conversando com o pastor Celso Florencio na quarta-feira, no Resenha com Moisés, eu estava falando para ele que eu gosto muito de histórias, eu gosto de ouvir as histórias. E quando a gente ouve a história de várias pessoas, a gente vai vendo como que Deus ele é múltiplo, né? Como a gente não pode encaixotar Deus. E você que está me assistindo, essa palavra é para você. Às vezes você pensa que Deus vai te chamar de uma forma, de uma determinada forma, e o Espírito Santo já está sinalizando para alguém. Alguém já está vendo o seu talento, alguém já está vendo o chamado, alguém já está vendo o ministério em você. E quando essa pessoa te garimpar, que te chamar, que te desafiar, não resista, não corra, não fuja e atente aos ouvidos, os teus ouvidos para o chamado de Deus, porque o Espírito Santo ele está agindo e vai mostrar para você que você tem um chamado, tem um ministério e Deus já está te despertando. Então, pastor Fabrício, você foi para o seminário, né? E aí estudou lá no seminário de Mantiqueira, começou na sua jornada ministerial, que eu costumo dizer que o ministério ele já começa no seminário, de tantos desafios, né, que muitos enfrentam em várias áreas, né, alguns menos, outros mais, mas a gente enfrenta muitos desafios. E eu queria conversar com você sobre isso. Você é um jovem pastor e na maioria das vezes, as pessoas elas têm um preconceito com o pastor, né? Muitas pessoas pensam que para ser pastor, o cara já tem que ser velho, o cara já tem que ter uma idade, velho não, deixa eu corrigir, tem que já ter uma idade avançada, tem que ser um pastor já com uma jornada de vida, né? Já conquistou a maioria das coisas que poderiam conquistar, os filhos já estão criados, aquela coisa toda. E quando um jovem pastor, né, pouco tempo de casado, ou já um tempo razoável de casado, com filha pequena, com um futuro pela frente em qualquer atividade profissional, opta por servir no ministério, isso gera um embate. Eu quero que você falasse um pouquinho sobre isso, os desafios que você enfrentou no momento que você decidiu ser ministro do Evangelho e atentar ao chamado dos céus. Pastor, assim, à medida como eu te disse, né, como o chamado foi se confirmando na minha vida, eu fui também, de certa forma, preparando a minha vida para a hora que
que chegasse, né, essa oportunidade, ou para que eu tivesse pronto, para que nada me prendesse e me impedisse de viver esse chamado. Você sabe que quando eu estava já abandonando, né, a minha empresa e resolvendo as minhas coisas, eu conversei com muita gente, com alguns homens que disseram assim, pastor, eu acho legal o que você está fazendo, porque eu também tenho um chamado, e Deus confirmou isso para mim. Eu sei que eu não vivo esse chamado, porque a minha vida secular já estava tão. A estrutura secular que eu montei estava tão pesada que me impediu de viver o chamado. Então, tem muitos homens e mulheres de Deus nessa situação, que apesar de serem bem-sucedidos, né, em outras áreas, têm consciência que havia um chamado, mas não conseguiram se desprender daquela estrutura. Então, eu fui me preparando para quando essa oportunidade surgisse. Né? Eu li no livro Líder 360, indicado pelo pastor Newton Júnior, né? Uma benção. Diz que o segredo do sucesso é você estar pronto para a sua oportunidade quando ela chegar. Do John Maxwell, o livro? Líder 360 graus. Isso, do John Maxwell, né? Isso. Isso. Muito bom. Então, ele diz que o segredo do sucesso é você estar pronto para a sua oportunidade quando ela chegar. E eu tinha uma pequena empresa e eu fui assim, apesar de ainda precisar, eu não fui fazendo dívidas, prestações, eu não fui aumentando a minha estrutura. Eu fui, ainda que em funcionamento, eu fui diminuindo essa estrutura e eu fui preparando a minha vida. Entendi que eu precisava me preparar ainda mais, né? Esse preparo de vivência de igreja é importante, mas eu comecei a ler mais, ouvir mais. Após o seminário, eu fiz a convalidação pela Faculdade Unida de Vitória. Eu entendi que eu precisava de um preparo para o chamado, é claro, preparo espiritual, mas também o prático, o teórico. E com relação à minha estrutura em si, de vida secular, perdão, eu fui me desprendendo, né? Fui me desprendendo, fui entendendo que se eu montasse ou continuasse com aquela estrutura secular gigantesca, dependente, a minha oportunidade passaria e eu não poderia pegar. E eu fui entendendo que seria um desafio e fui preparando para isso. Meio que assim que eu quero colocar, né? Eu visualizei adiante e entendi que se eu tivesse uma estrutura muito grande, ou que eu quero dizer sobre responsabilidade, sobre prestações, sobre dívidas, sobre muitos funcionários, eu não ia conseguir me desprender, né? Não é assim, não tem como. Você tem responsabilidade, tem seu nome. Então, eu, aos pouquinhos, quando terminei o seminário, quando recebi a minha nomeação para pastor ajudante de lote 15, aí eu entendi. Esse é o caminho e eu preciso começar a me preparar para uma oportunidade quando ela surgir. Não só eu, mas a minha esposa também, né? Quero já fazer menção aqui a Dani, essa mulher incrível, que também abriu mão de muitas coisas, trabalhava no parque gráfico, né, há muitos anos, e recebeu uma promoção recente de, assim, muito boa, que ela guardava muito, né, e ainda assim ela abriu mão de muita coisa para me acompanhar aqui. E, sem dúvida, o ministério não é meu, né? Não é só do pastor Fabrício, é da família. Tem pastoreado comigo, tem me ajudado de forma incrível. E o ministério é nosso, né? Apesar de só eu receber nomeação, só o meu nome que é falado lá, mas devia falar o nome da família toda. Porque a família vai junto, ela né? também precisou abrir mão de muita coisa. Com certeza. Precisou abrir mão de muita coisa. E assim, eu
eu acho que todo ramo, ou toda trajetória da nossa vida vai nos apresentar desafios, né? Não tem um caminho que a gente escolha que não vai nos apresentar desafios. Acho que é importante a gente olhar esses desafios e se preparar para eles, estar pronto com relação a ser um jovem pastor, no pastoreio em si, isso nunca se apresentou como uma dificuldade. Eu, por onde passei, eu fiz amigos, né? Algumas pessoas, é claro, a gente tem mais afinidade, mas por onde eu passei, eu respeitei, fui respeitado. Da onde eu saí, eu posso voltar a qualquer momento e serei bem recebido. Eu nunca destratei, nunca. E se destratei, eu pedi perdão. Eu soube. é, eu entendi que eu precisava saber chegar, saber lidar. E assim, eu conquistei, né? Porque o título, ele não vai te dar a garantia de pastorear sobre as pessoas, né? Quem pastoreia só pelo título tem um pastorado muito superficial, muito cabresco. Então, além do título ou da nomeação, as pessoas precisam te ver como pastor. Se E essa minha reconhecer, né? experiência, esse tempo que eu passei em Lote 15 foi incrível. Exatamente, né? Algumas pessoas chamavam assim, no início, né? Ainda em Lote 15, eu tenho que te chamar de pastor? Eu falei, olha, só se você estiver me vendo como seu pastor. E naturalmente isso foi acontecendo. Foi um intensivão, né? Deus veio lá na frente. Então, os 10 meses que eu passei em Lote 15 foi um intensivão de pastorado e foi muito importante para a minha caminhada, para o meu ministério. Mas, assim, eu entendi que existem desafios, que igrejas, todas elas têm pessoas difíceis. Pastor, se eu estiver falando muito, você dá um sinal aí para mim. Não, não. Quando Tem. for a hora de fazer outra pergunta para você, eu vou te dar um toque. Eu vi uma entrevista, eu estava até conversando com a Gisele sobre isso. Eu estava vendo uma entrevista de um pastor que eu gosto muito dele. E o outro que ele estava entrevistando, eu também gostava muito dele. Só que o cara, ele não deixava o cara falar. E eu falava, Gisele, o cara tá parecendo um Faustão. Faustão, desculpa. Mas o cara não deixava o outro falar de jeito nenhum. Então, você tá livre. Vai falando quando for. Se você falar alguma coisa, se você falar alguma coisa que já é uma resposta para uma outra pergunta que eu vou fazer, aí eu já falo para você dar uma esperada. Então, conclui aí o seu raciocínio. Então, assim, não não tive, assim, eu soube lidar, eu entendi que eu era jovem, que apesar de ser pastor, havia pessoas, né, mais, mais, mais velhas, mais antigas, experientes, há mais tempo, né. Eu cito muito Lote 15 porque foi essa experiência de pastor ajudante, foi porque eu saio de Bela Vista como aspirante, então é diferente, né, essa experiência do início do desafio do pastorado, do jovem. Então é você entender as pessoas, é você saber chegar, é você respeitar a história de cada um, né? E assim, eu acabo que, por ser, apesar de ser ainda mais jovem, eu tenho uma afinidade muito grande com adultos, com as irmãs. Outro dia eu estava brincando com a Dani. As irmãs, né, são uma bênção, até um pouco mais algumas vezes que os jovens, mas eu sento em qualquer mesa, eu converso qualquer bate-papo, seja ele adolescente, seja jovem, seja dos mais idosos, a gente vai é, é, respeitando, entendendo e superando, né? Claro que sempre tem alguém que quer prevalecer, né, pelo título ou pela idade, mas assim, o que a gente vê biblicamente, é por isso que eu sou apaixonado pela palavra de Deus, é que a idade não tem a ver com maturidade, né? Tem muitas pessoas, apesar de muito tempo na igreja, ainda são imaturas. Aí o autor aos Hebreus vai dizer: olha, apesar do tempo, eu preciso ainda falar com vocês como se fossem crianças. Vocês já precisavam estar mais maduros,
conscientes, mas eu não posso conversar com vocês sobre isso. Já era para vocês estarem avançados ensinando, né? ainda, porque apesar do tempo não amadureceram. Então, assim, quando você vê alguém querendo se impor só pelo tempo que é cristão ou que tem algum cargo, o tempo não necessariamente reflete em maturidade, em experiência, mas tem que saber lidar, né, pastorzão? Você sabe muito melhor que eu a experiência no pastorado, que igrejas têm pessoas difíceis, toda igreja tem, nós também somos pessoas difíceis, mas acima de tudo, eu diria o respeito. Respeito, porque quando você respeita, quando você sabe falar, você tem esse retorno. Rapaz, você estava falando aí que sobre nós também somos difíceis, né? Eu estava me lembrando aqui uma situação que aconteceu quando eu pastoreava a congregação de Capivari, e aí a ministra de louvor, eu tenho um carinho muito grande por ela, a Gisele também, e ela estava fazendo alguma coisa lá no momento do louvor, que eu não estava, assim, não estava legal. E aí eu conversei com ela e tal, e ela é uma menina de Deus, ela entendeu. Mas quando eu saí daquela conversa, mesmo ela tendo entendido, eu parei para pensar, fiquei pensando, falei, meu Deus, quantas vezes o pastor Mendelson teve paciência comigo? Quantas vezes o pastor Mendelson teve que suportar as minhas inexperiências, as coisas que eu possa ter falado, as coisas que eu possa ter feito, né? O Espírito Santo já vai trazendo, oh, você tá vendo isso aqui, mas teu pastor te aguentou muito tempo. E aí a gente vai avaliando. Pastorzão, você falou uma outra coisa assim, brincadeiras à parte, mas você falou uma coisa duas coisas interessantes. Uma, o Rodrigo até escreveu, né, que está pronto para a oportunidade quando ela aparecer, citando John Maxwell no livro, né, Líder 360. Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que você sempre viu a sua atividade profissional como secundária. Você nunca viu como uma coisa primordial. Você sempre chegou ao ministério e a sua atividade profissional, ela era uma coisa que ia te dar uma condição que você ia mantendo sob controle até que chegasse um tempo que você pudesse desprender daquilo e seguir para o ministério. E isso é importante falar, porque às vezes a gente está falando para pessoas que estão no seminário ou que já é aspirante, ou que ainda nem foi para o seminário, mas o Espírito Santo está falando do chamado, e muitas vezes as oportunidades vão aparecendo para querer desviar a pessoa do foco, para querer desviar a pessoa daquilo que Deus tem chamado. Então, você, em nome de Jesus, faça como o pastor Fabrício. Você deve aproveitar algumas oportunidades, sim, mas não se esqueça do chamado. Não se esqueça do primordial, que é a vocação que Deus te deu. Louvado seja Deus. Pastor Fabrício, quais são os pastores que te inspiram, que te mentorearam, né? A palavra de Deus nos mostra, principalmente nas duas cartas, Paulo mentoreando Timóteo. Paulo puxa a orelha de Timóteo, Paulo motiva Timóteo, Paulo inspira Timóteo, Paulo orienta Timóteo. E quais foram as pessoas, pastores ou não, que influenciaram a sua vida de uma certa forma, que contribuíram para a construção do pastor Fabrício Melo? Porque muitas vezes a gente age no ministério com aquilo que nós aprendemos com um pastor ou com alguém, né, que está envolvido com a questão espiritual, mas muitas vezes a gente atua e age com comportamentos de pessoas que a gente aprendeu, às vezes, no trabalho, às vezes o pai, a mãe, o professor. Eu quero que você cite, por favor, três pessoas que influenciaram a sua vida. Pastor, assim, pastor Mendelson, né? Em primeiro lugar, porque foi quem passei 15 anos, cheguei na Wesleyana. Quando eu cheguei em Bela Vista, o pastor Mendelson foi nessa virada de, acho que
de aspirante para consagração a pastor. Então, final de 2003 foi quando Bela Vista também passou a igreja. Então, eu posso dizer que eu conheço o pastor Mendes desde o início, né, do seu ministério, da sua consagração pastoral. Convivi com ele 15 anos em Bela Vista e mais alguns meses em Lote 15. E, sem dúvida, foi assim, a maior referência ministerial. Né? Foi, não é? Apesar da distância, agora outro distrito, mas continua sendo, assim, de muita coisa, responsabilidade com a obra, a paixão, o amor, a seriedade com que trata, sabe? Sempre honrado, correto, não muda de comportamento em ambientes diferentes. Eu posso dizer isso com propriedade. É muito triste pastores que no púlpito são uma pessoa e numa conversa entre amigos ou assistindo um futebol são pessoas completamente diferentes, mudam até a linguagem, né, a forma como fala, como trata. Então, assim, é uma pessoa verdadeira, né? Quem tem a oportunidade de conviver ministerialmente com ele sabe. E é importante que eu diga isso, às vezes a gente acha que... Hoje, pastor Menderson, né, SD de Lote 15, administrador do centro de convenções, mas a minha história com o pastor Mendes começou lá, né, bem no início ainda, como aspirante, sendo a pastor. Me ajudou muito em muitas fases difíceis da minha vida. Foi, sem dúvida, alguém que viu em mim um chamado muito antes de eu imaginar esse chamado. E assim, é só 3 só que pode? Algumas referências próximas também, né? O pastor Charles, o bispo Elisiário. Já acabou. O Wesleyano. O Wesleyano. Eu vou deixar você falar. Eu vou deixar você falar. Você já falou 3 Wesleyanos, né? Já falou o pastor Charles, já falou o bispo Elisiário. Então, eu vou deixar você falar. Um de outra denominação e um que não foi, que te influenciou, mas não nesse contexto, né, de igreja, esse contexto eclesiástico, vamos dizer assim. 3 é pouco. Você tinha que desejar 3 Wesleyanos e 3. Mas eu sou convidado. Responda só. E são homens de muito metodista italiano. Sou Rogério, referência. São pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, conviver, conversar, estar na casa ou receber. Então, são pessoas que, assim, o bispo Elisiário em especial, eu nunca vi aquele homem dar alguma palavra que eu não aprendesse alguma coisa com a sua fala, né? E o nosso bispo Anderson Caleb também instruindo muito. Só para falar um de outra denominação, o reverendo Hernandes Dias Lopes é uma referência assim que eu... Porque, eu vou te explicar por quê, pastor. Eu já ouvi muita gente, né? Mas só que parece que o conteúdo se esvazia muito rápido, né? Após 6 meses, 1 ano se acompanhando aquele pastor, você vê que já se esvaziou, está tudo muito repetitivo. E o reverendo Hernandes Dias Lopes, na sua proposta realmente de pregar, de expor as escrituras, você sempre também tem o que aprender, está sempre aprendendo com o que ele diz. E apesar de ser um homem assim da mídia, você não vê envolvido em escândalos, em situações que envergonham o evangelho, não usa a sua influência para se promover ou para eleger. Sabe, é realmente assim uma referência de um pastor no Brasil que, apesar de estar na mídia, é alguém ainda assim muito, que tem uma história brilhante. Tá, você vai falar mais um ou não? Um sem ser do ambiente eclesiástico, ou vamos seguir? Não, vamos seguir, tá bom. Podia falar Jeremias Pereira, que é um pastorzaço, mas vamos seguir.
Vamos seguir, vamos seguir. Pastor Fabrício, nós vamos ouvir uma música agora e assim, eu fiquei pensando eu sempre boto uma música no meio do bate-papo para a pessoa que é convidada poder beber uma água. E como eu participei do Ministério de Louvor junto com você, eu fiquei pensando em várias músicas que eu podia botar que eu sei que você gosta. Eu pensei, ou que pelo menos você cantava, né? Tinha uma música que você cantava que eu gostava muito, que eu gosto muito dela ainda, e gostava com você cantando, né? A música do Fernandinho, o sol, a lua, estrelas e o mar. Eu ia botar ela. Aí depois eu pensei assim, não, vou botar o Já Estou Crucificado, né, que você também solava, e o Já Estou Crucificado, você criou um bordão que era legal pra caramba, que a gente ficava brincando, né, que normalmente ele falava, aleluia, aí você botou, glória a Deus, e aí todo mundo ficou brincando com isso. Mas você, no dia da sua posse, lá em Araruama, você trouxe uma canção muito antiga, e era uma canção que, quando eu era pequeno, eu ouvia e aquela canção mexia comigo, eu não sabia por quê. E isso acabou se perdendo no tempo. E quando você fez a citação dessa música, no dia da sua posse lá na Igreja Metodista Wesleyana em Araruama, e falando o quanto que aquela música foi importante também para você, eu vi que como que aquela música ela levantou uma geração, né, de pessoas dedicadas à obra de Deus e que estavam dispostas à obra de Deus. Então, enquanto você bebe água, a gente e o pessoal que está nos acompanhando vai ouvir a canção Investe em Mim, Senhor. Minha vida só pra te engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração pra receber o teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Da vida, graça e da unção do teu Espírito glorificam teu nome, me Senhor. Conhecer, Senhor, o que tenho e o que sou, meu talento, minha vida, só pra te engrandecer. Tua mão está sobre mim, me conduzindo a vencer. Agora abro o coração pra receber o teu poder. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu altar. Nome da graça e da unção do teu Espírito glorificam teu nome, Senhor. Investe em mim, Senhor, pois quero te honrar. Investe em mim, Senhor, estou no teu
Na vida da unção do teu Espírito, glorifica teu nome, Senhor. Investe em nós, Senhor. Investe em nós. Investe nessa pessoa que está nos acompanhando agora. Espírito Santo, em nome de Jesus. Investe nessa pessoa que acha que não tem solução para ela. Investe, Espírito Santo, nessa pessoa que acha que não tem talento, que recebeu palavras negativas, palavras que ela não consegue, que ela é burra, que ela não é, que ela é ignorante, que ele não tem condições de realizar. Tu és aquele, Senhor, em nome de Jesus, que investe no ser humano, que estende as suas mãos e levanta do monturo, ergue o necessitado e faz assentar entre os príncipes da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Rapaz, eu procurei no YouTube aqui essa música, e aí apareceu, né, o pessoal da comunidade evangélica da Zona Sul, e o pastor Marco Antônio Peixoto, novinho, cabelo lisinho, assim, tampando a testa, e hoje ele já faz uns malabarismos para tentar tampar ali as entradas que estão aparecendo, né? E eu falei, rapaz, como é que o tempo passa rápido? E aí o Espírito Santo falou comigo, você está falando do cara, amanhã vai ser você. Amanhã eu já estou tendo que usar já um shampoo, já para poder fazer o cabelo crescer, estou passando mais a zero, porque o negócio aqui já está dando mais entradas. Mas louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Fabrício, o pessoal está gostando, está curtindo, está sendo bênção, graças a Deus. Eu só mandar um abraço para o nosso irmão Rogério Cordeiro, né, que está nos acompanhando. Oséias e Amanda, Deus abençoe, pessoal lá de Pantanal. Alô, Pantanal! Um abraço! Terra do Avivamento, pessoal lá de Pantanal. Nós vamos fazer um quadro agora, que é o Profecia de Primeira. Você que que joga bola, sabe o que é dar de primeira, né? O cara levanta a bola, você bate de primeira. Então, profecia de primeira. Eu vou falar uma palavra. Eu vou falar uma palavra e você... Igual o Pedro fez. Eu não entendi, repete aí. Igual o Pedro fez no jogo anterior, no primeiro jogo da final, de primeira. Não, estava orando. Eu abandonei isso. Eu abri mão disso. Não. Tá certo, eu abri mão disso. Eu não quero mais saber disso. Ó. Voltando aqui. Eu vou dar uma palavra para você. Tá, eu vou dar uma palavra. Não vale nem a pena a gente falar sobre isso, né, cara? Pô, o bate-papo tá tão bom, você vai me lembrar daquele time retranqueiro, mas isso para lá, isso é outro papo. Vamos voltando aqui. Eu vou dar uma palavra para você. Eu vou dar uma palavra para você e você vai dar uma definição, fazer uma afirmação, dar um conceito seu, nada muito longo, mas uma coisa que seja uma expressão. Não é necessariamente... Eu vou dar uma palavra, você tem que falar uma palavra. Você pode falar uma frase, você pode falar uma afirmação, mas é uma coisa que tem que ser breve e uma coisa que vem do seu coração. Tudo bem? Ou, por exemplo, se eu falar assim, Gisele, eu falo, amor da minha vida, minha companheira, minha esposa, alguma coisa do tipo. Beleza? Então vamos lá. Tá preparado? Firme, pode mandar. Pode mandar? Rapaz, já vendo? Você foi lembrar, como diz o pastor Maia, você foi lembrar daquela heresia de quarta-feira? O pessoal já está se manifestando aqui, riso, ninguém está vigiando nada. Ninguém está vigiando nadinha, o pessoal está rindo aqui. Pessoal, né? Poxa, deixa para lá, gente, ele estava orando. Poxa. Não, mas na quarta-feira, realmente, eu estava fazendo resenha com o pastor Celso. Depois eu fiquei pensando, poxa, pastor Celso não podia às 8, marcou para as 10, só podia às 10. E graças a Deus, né, me poupou de estresse. Mas vamos lá. Profecia de primeira, pastor.
Profecia de primeira com o pastor Fabrício Melo. Pastor Fabrício, quem é Deus para você? Rapaz, pensei que você ia vir mais fácil, hein? É a origem de tudo, a razão de tudo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo foi feito por ele, se ele nada foi feito, se fez. Não sei como é que tem gente que consegue viver sem Deus. Opa, é verdade. Se você que está me assistindo aí, você que é amigo do pastor Fabrício, você que é meu amigo no Facebook, está nos acompanhando e ainda não é evangélico, ainda não é evangélica, ou está afastado dos caminhos do Senhor, aproveita aí essa oportunidade de ouvir o homem de Deus, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus. Aleluia. Vamos seguir, pastor Fabrício. Esposa. Mas é auxiliadora idônea. Somos um. Eita, entrou. Aqui, ó. Leva ela. Desculpa, pastor. Houve uma invasão. Depois eu vou fazer uma live. Eu estava conversando com. Desculpa eu te cortar. Eu estava conversando com o pastor Samuel Coelho, e aí ele estava no quarto da filha dele, das filhas dele, né? E aí me parece que ela estava batendo na porta, que ela estava querendo entrar no quarto, e a mãe dela estava puxando e tal. E aí, quando em off, ele falou para mim, rapaz, a minha filha estava querendo entrar no quarto aqui. Então, eu já estou pensando em fazer um bate-papo com as filhas do Timóteo. Ô, glória! É mais ou menos o que aconteceu aqui, né? Mas ela ainda assim conseguiu invadir. Ela é bem rápida. Mas a esposa, diria que somos um. Somos um. Ótimo. Ministério. Rapaz, isso é difícil, hein? Mistério é a razão da vida. Razão da vida, no sentido que qualquer sonho, projeto, qualquer plano futuro é ministerial. Não pensamos em nada fora do ministério. Toda dedicação está voltada ao ministério. IMW, a Igreja Metodista Wesleyana, o que representa para o pastor Fabrício? Mas a minha casa foi onde eu encontrei abrigo para a forma como interpreto a Bíblia. Uma igreja seríssima. Eu não sou muito de levantar a bandeira de denominação, quem me conhece sabe, mas eu tenho que dizer que é uma igreja seríssima, pastoreadas por homens de Deus, que tem a intenção sincera de avançar no reino. Eu sou convicto, não estou na Wesleyana por oportunidade, eu estou porque achei meu lugar, ainda enquanto membro, ainda enquanto jovem, e como pastor, posso servir na Wesleyana tranquilamente, posso defender as suas doutrinas, ter em mão o seu regimento interno. É claro que, como todas as outras, temos muita coisa para melhorar, mas eu não preciso vestir nenhuma máscara para pastorear, para ser wesleyano. Eu sou de verdade. Uau, muito bom. Vida. O que é vida para o pastor Fabrício?
Perdão, não entendi. O que é vida? O que é a vida para o pastor Fabrício? O que significa a vida para o pastor Fabrício? Quem tentar achar a vida, perde. Quem perder por minha causa, acha. Eu compreendi bem isso e encontrei a vida plena, a vida verdadeira. Porque é de primeira, né? Mas deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante. O que deu origem à vida foi o propósito, né? A vida existe por causa do propósito. Então, sendo que se foi o propósito que deu origem à vida, o propósito é mais importante que a vida. Enquanto acharmos que a vida é mais importante que o propósito, que a satisfação pessoal, a felicidade é o que se há de mais importante para se alcançar, vão viver perdidos, viver infelizes e distantes. Quando a gente compreender que a nossa vida tem uma razão primária, que é cumprir um propósito, que é viver em comunhão com Deus, aí a gente encontra e vive bem, mesmo em tempos difíceis, mesmo diante de dificuldades. Eu achei a vida. Uau! Acabei de escrever aí, pessoal, que o pastor Fabrício acabou de falar aí. O que deu origem à vida foi o propósito. O propósito é mais importante do que a vida. Não deu tempo de eu escrever quem perder a vida, por amor de Cristo, achará, mas a palavra foi falada aí. Glórias a Deus. Pastor Fabrício, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo para você? Cabe a mesma definição, né, que eu dei para Deus, a razão de tudo, né? Que tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que era, que é e que há de vir. Cabe a mesma definição, o plano de amor não sofreu só o Filho, sofreu o Pai, sofreu o Espírito Santo. Assim, a ideia do sofrimento só do Filho, mas o sentimento que havia no Pai era de profunda tristeza e sofrimento, assim como o Espírito Santo. E o exemplo maior, né? Se para fazer uma diferenciação, assim, de uma definição para Jesus, é o exemplo do homem perfeito, de como Deus seria se fosse homem. Olha para Jesus e você vai ver que as atitudes podem ser repetidas, refletidas, vividas, principalmente com relação ao perdão, com relação ao trato com os outros, com relação ao relacionamento com Deus. Tá bom. Porque a gente esquece que é o de primeira, mas Tá dominando. E acima de tudo, pastor. Tá dominando para chutar. Tá igual o Marcos Paulo quando. Assim, rapidinho. Assim, acima de tudo, um reconhecimento de que Jesus é Deus. Né? Trouxe uma palavra agora, domingo passado, sobre Nicodemos. Não adianta um reconhecimento que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus faz milagres, Jesus é um grande profeta, que é um grande líder, que é um grande mestre, se não reconhecer que ele é Deus, que ele é o eu sou. Esse é o reconhecimento maior, essa é a fé verdadeira, porque muitos admiram, simpatizam com Jesus, mas essa fé que simpatiza com Jesus e não entrega a sua vida a ele, ela não é uma fé verdadeira, não é uma fé que salva, porque não tem o reconhecimento da divindade de Cristo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estava falando para você que você está igual o Marcos Paulo, naquele lance que o Evanilson cortou o zagueiro, tocou para ele sozinho, era para ele vir batendo de primeira, ele quis dominar, chutou fraco. Mas vamos seguir. Pastor Fabrício, como que você se vê daqui a 10 anos? Você está quantos anos? Primeiro, você está quantos anos? Desculpa perguntar. 35. Fiz esse ano 35. 35. Então, daqui a 10 anos, quando o pastor Fabrício estiver com 45, como que você se vê? Como que você projeta o futuro?
Eu me vejo ministerialmente, né? Me vejo pastoreando, me vejo talvez com mais um pequenininho, uma pequenininha aqui abrindo a porta, atrapalhando as lives. E me vejo vivendo bem, aproveitando a vida, cuidando da saúde, valorizando a família. Assim, aproveitando os dias, né? Aproveitando da forma como Deus tem dado, me vejo com o coração grato e cuidando das ovelhas que Deus tem, que Deus vai me confiar ao longo desse período. Nós, pastores wesleyanos, temos sempre grandes surpresas em concílio ou fora dele, né? A gente sabe bem o que é isso. Mas, assim, dando o meu melhor, né? Assim, no sentido do pastoreio e família. Eu sou um cara muito família para mim é uma prioridade. E eu tenho mais medo de falhar enquanto marido, enquanto pai, do que ministerialmente, porque ministerialmente a gente acho que tem uma probabilidade maior de se recuperar e de vencer. O meu primeiro maior ministério é minha família, né? A minha casa. Então, assim, valorizando a família, sabendo aproveitar o que é realmente importante na vida e pastoreando, com certeza. Glória a Deus. Deixa eu só botar, estou botando aqui a citação que você acabou de falar aí. Meu maior ministério é a família. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Pastor Fabrício, você está com 70 anos. Você, Daniele, já tá chegando na jubilação. Vocês estão andando, né, pelo corredor do centro de convenções. As ovelhas que você pastoreou estão lá chorando de emoção. Os seus filhos já estarão criados, já estarão casados, enfim. E você olhando para a sua história passando no telão, no centro de convenções, na sua jubilação, você faz uma retrospectiva de tudo que você fez. E a pergunta que eu quero fazer, eu construí essa história para te perguntar, qual é o legado que o pastor Fabrício quer deixar? O que o pastor Fabrício quer construir para que, quando chegar na jubilação, as pessoas que lembrarem do pastor Fabrício, como que elas vão lembrar dele? Olha, pastor Denilson, eu gostaria que deixasse um legado de gratidão, que as pessoas que tiveram a oportunidade de conviver comigo, ser pastoreadas por mim, pudessem agradecer a Deus pela minha vida, e agradecer a Deus no sentido de que obrigado por ter a oportunidade de ter conhecido, de ter sido pastoreado, de ter compartilhado momentos da minha vida. É o legado da gratidão, de que as pessoas sejam gratas por ter tido a oportunidade de conviver com você. O que me toca muito é quando alguém chega e me diz, pastor, obrigado por ter compartilhado essa palavra, obrigado por ter dito isso, sabe? Não é, que palavra, pastor, a pregação hoje foi muito legal, ou alguma coisa do tipo. O que me toca é quando alguém diz, pastor, obrigado, porque você sente que ela realmente precisava e de alguma forma você foi usada, a pessoa se sente agradecida por ter tido a oportunidade de estar naquele culto, de ter tido aquela conversa. Então, é um legado de gratidão. Ok, glória a Deus. Suas considerações, pastor Fabrício, faz aí suas considerações finais. Passou rapidinho, né? 1h10, foi muito bom, pastor Denilson, obrigado pela oportunidade de ter esse bate-papo. Obrigado pelas palavras que você dedicou à MW Aruama para que os irmãos me recebessem. A forma como me receberam tem muito a ver com o que você e a Gisele, né,
falaram, deixaram, pediram. Nós fomos muito bem recebidos, já te agradeci outras vezes, mas sempre quero aproveitar as oportunidades para agradecer. E, assim, que Deus abençoe os irmãos, a cada um. Dizer mais uma vez que amo muito a minha esposa, minha filha, minha família. Para quem almeja o episcopado, tenha em mente que existem sim desafios. Não olhem para a vida ministerial como uma oportunidade de emprego. Não é esse o caminho. Não guardem raiva no seu coração. Não guardem rancor. Não pensem que... Lembrem sempre que Deus está no controle de tudo. Que Deus está nos vendo, mesmo quando parece que não. E que Deus tem grandes planos, né, para a nossa vida de maneira geral. E um versículo que tem, antes de falar o versículo, também aos irmãos da MW Araruama, que são bênção, que Deus abençoe. E o versículo que tem falado muito ao meu coração é o de Isaías, né, quando diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Então, todo o acontecido tem nos feito ver que as coisas mudam, que a palavra está se cumprindo. Então, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, porque toda a palavra vai se cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Fabrício Melo, muito obrigado por você ter aceitado, muito obrigado por você ter participado, foi muito bom, tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou se divertiu com as brincadeiras, aprendeu com as suas experiências, absorveu aquilo que precisava ser absorvido, e eu tenho certeza que essa live ela vai acrescentar na vida de muitas pessoas. Todas as lives, vocês que estão me acompanhando aí, todas as lives que eu faço no Bate-Papo entre Timóteos, eu estou disponibilizando também no meu canal do YouTube, Denilson Andrade Oficial. Então, se você ainda não viu a entrevista com o pastor Natan Paiva, com o pastor Samuel Coelho, com o pastor Tiago Diniz e com o pastor Guilherme Costa, e depois com o pastor Fabrício Melo, é só você ir no meu canal do YouTube, Denilson Andrade Oficial, que você vai assistir não somente as lives, né? Não somente os vídeos do Bate-Papo entre Timóteos, como também o Resenha com Moisés. Resenha com Moisés é um bate-papo que eu tenho com pastores que já estão tarimbados, que já têm uma jornada ministerial, pastores que Deus tem levantado, né? E com uma relevância importante, com uma grande relevância na nossa denominação e nas regiões onde eles estão pastoreando. E nessa quarta-feira que vem, eu vou estar conversando com o pastor Menderson Francione Vilaça, nosso pastor. Eu falo para ele que ele é o meu pastor. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo que vou pregar ou estou em algum lugar, eu falo para ele que ele é o meu pastor. Ele é nosso pastor, na verdade, né? Pastor Menderson foi o meu pastor ao Wesleyano em Bela Vista, nosso pastor, e ele vai estar conversando comigo quarta-feira, 20 horas. Então, você que conhece o pastor Menderson, não perca, anota aí na sua agenda, quarta-feira que vem, Resenha com Moisés. Deus abençoe a todos que nos assistiram, Deus abençoe as suas famílias, Deus abençoe o Brasil. Pastor Fabrício, Deus te abençoe a Daniele, abençoe a Larinha, abençoe a sua família, seu ministério, a igreja IMW de Araruama e toda a sua trajetória, que a boa mão do Senhor continue estendida sobre você, que o Senhor te preserve, que o Senhor te guarde, que a unção do Espírito continue sendo derramada sobre ti e que você continue tendo a sabedoria dos céus para exercer o seu chamado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil. Até a próxima, querendo Deus. E nunca se esqueça, tem providência de Deus para você. Um abraço, pastor. Glória a Deus, a paz.